Check-up no rádio com o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira aqui presente, Marcos, trazendo temas relevantes com relação à odontologia. E o nosso tema de hoje é: apareceu uma bolha na minha gengiva. O que é isso, né? É comum aparecer? Até que é comum. Muita gente relata esse fato e muitas vezes as pessoas levam esse acontecimento como uma coisa comum, né? Mas que na verdade a gente sabe que é um sinal de que algo está errado com aquela região. E essa bolinha, ela geralmente se apresenta, como o nome já diz, como uma lesão de aspecto circular, e geralmente ela parece muito, se assemelha muito com uma espinha que a gente tem no nosso rosto, né? Que os jovens possuem em sua fase de puberdade. Se assemelha muito com esse tipo de lesão. E geralmente, Marcos, essa bolinha que a gente tem na gengiva, na maioria dos casos, na maioria das vezes, ela se trata, na verdade, do que a gente conhece como fístula odontogênica, ou fístula dentária de maneira mais popular. O que é que quer dizer isso? É uma maneira que o nosso organismo tem de fazer uma drenagem, né, de algum tipo de infecção que está sendo ocasionada naquela região. E isso faz com que aumente o volume em uma região determinada, contendo, né, em seu interior um conteúdo purulento, ou seja, tem pus dentro dela. Então, uma coisa que a gente aconselha a essas pessoas, e quando notar esse tipo de aumento de volume, que jamais, em nenhuma hipótese, ela tenha a ideia de estourar essa bolha, né? Porque aí ela pode estar sendo fazendo de maneira irresponsável e ocasionando a infecção maior, ou então a infecção de maneira generalizada, né? Aquela região ali são células mortas, né? Que as células de defesa do nosso corpo são secretadas para poder combater uma infecção. Então, sinal de que o nosso corpo está funcionando, porém existe um problema local. E o que é que causa isso? Na maioria dos casos, é um problema causado por uma infecção de nível dentário, né? Então, o que é que causa essa infecção? São bactérias que, através de uma cavidade, né, nesse dente, ou seja, através de uma cárie, bactérias da nossa flora bacteriana bucal, então bactérias que existem na nossa boca, mas que são danosas, elas invadem esse espaço, invadem essa cavidade e migram para o nosso canal radicular, né? Então, quando ela migra para o canal radicular, isso significa dizer que ela, através da nossa corrente sanguínea, ela já está ligada ao nosso corpo, né? Porque a irrigação que vai para o nosso dente é a mesma irrigação do nosso corpo. Então, se essa bactéria ela migra para dentro de um conduto, para dentro do canal do dente ou para o interior do dente, como as pessoas preferirem entender, significa dizer que existe risco dessa bactéria migrar para a nossa corrente sanguínea. Então, quando o nosso organismo identifica esse tipo de migração, identifica esse tipo de agressão, ele tenta combater. E um sinal desse combate é justamente o aparecimento dessa fístula, né, dessa lesão bolhosa com conteúdo purulento, com conteúdo de pus. E aí o que você deve fazer? Procurar um atendimento especializado imediatamente. Não deixar para depois. Porque muita gente comenta e muita gente sabe de que essa fístula ela desaparece e volta. Desaparece e volta. E você pode estar fazendo com que haja uma infecção, né, de maneira crônica, e que, se você não tratar, isso pode gerar um problema muito maior. E que, quando você for tratar, resolver fazer algum tipo de tratamento, pode ser tarde demais. Então, o sinal da nossa bolinha no nosso dente, que por vezes vem acompanhado de dor, mas que nem sempre é acompanhado de dor, costumo dizer até que nem é na maioria das vezes, porque quando existe esse processo de infecção, existe um processo associado, que é o processo de necrose pulpar. Então, a polpa do dente vai morrendo através dessas migrações bacterianas. Então, quando ocorre essa morte pulpar por completo, o paciente para até de sentir o dente. E ele acha que está tudo bem pelo fato de não sentir dor. E aí é onde existe o maior erro, né? Que não tem sinal, não tem sintoma. Esse paciente não sente o
o incômodo. Quando o incômodo existe, quando a dor existe, é comum que o paciente ele procure atendimento, porque aquele problema está ocasionando um desconforto a ele diário. Então, quando esse paciente procura, a gente tem como identificar, mas quando isso é acompanhado de necrose pulpar, nem sempre esse paciente procura. Ele espera a bolinha secar, muitas vezes toma medicação de maneira indiscriminada, né, de maneira automedicação, que também é muito perigoso, e essa bolinha vai lá, seca, essa bolinha volta, essa bolinha seca, essa bolinha volta, e aí ele está treinando essas bactérias para ficarem mais resistentes aos outros tipos de medicações. Então isso é muito perigoso e é interessante as pessoas estarem atentas a esse tipo de problema. Então não vamos também confundir com afta, né? Nada a ver, né? É interessante a sua pergunta porque muita gente confunde. A afta, na verdade, é o contrário. A afta ela é uma ulceração, ela é uma perda de tecido. No lugar dela ter um volume positivo, ou seja, no lugar dela ter um volume, falar de maneira popular, para cima, ela tem um decréscimo, ela tem uma perda de volume na estrutura. Então ela é como se fosse uma erosão ou uma ulceração na região. Então muita gente confunde com afta, mas não é. A afta ela não tem conteúdo purulento. A afta na verdade é uma infecção fúngica, né, causada por fungos, muitas vezes que são aproveitadores da nossa baixa do nosso sistema imunológico. E aí ela vem com uma maneira de nos dar um sinal de que algo está errado com nossa imunidade. Muitas vezes é causado por estresse, que também baixa esse sistema imunológico, né? Mas nada tem a ver com uma infecção causada por bactérias, né? Que invadem o nosso conduto dentário e geram essa bolinha que a gente conhece como fístula. Existe remédio para isso, não? O tratamento? O tratamento é através da antibioterapia, né? Para fazer a correta manipulação e manutenção dessa estrutura, o antibiótico vem associado ao tratamento real, que é o tratamento da causa, né? E a causa muitas vezes é um dente que está infeccionado. Então o tratamento real, o tratamento que vai fazer com que haja realmente um sucesso no caso, é fazer o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal do dente. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Caio, me chamo Marta, queria saber por que o meu bebê é saudável, ativo, mas só que está com 1 ano e 4 meses e a dentição dele está nascendo só para o lado direito. No lado esquerdo não tem nenhum dentinho. O que eu posso fazer? Vive bem, não tem nenhum problema de saúde por causa do dentinho. E aí? Pela idade do bebê, geralmente as mães costumam se preocupar porque é a idade que começa a erupcionar os primeiros dentinhos. Eu já falei algumas vezes no programa que hoje em dia praticamente não existe regra de erupção dentária. Então a gente já basicamente evita até a falar que com tantos meses vai nascer o primeiro dente, com tantos meses vai nascer o segundo, com 1 ano vai nascer o terceiro, porque isso gera uma expectativa muito grande. E o padrão de erupção desses dentes vem mudando muito rápido, né? Então é mais um sinal. Ó. Nasceu de um lado, o outro lado não nasceu, mas vai nascer, né? Vai erupcionar em algum momento. Claro, existem casos de retenções dentárias, quando começar a passar bastante tempo e esses dentes realmente não começarem a dar sinal de erupção, aí deve sim procurar um atendimento especializado com o odontopediatra para entender o que pode estar acontecendo. Geralmente essa retenção acontece por ter uma gengiva inserida muito forte e muito rígida, e esse dente ele não tem força para romper. Então, mas não nessa idade, né? O que é que o especialista faz? A gente faz um cortezinho na gengiva, né? Para que facilite a erupção desse dente, quando existe essa retenção tardia desse elemento dentário. Não é o caso desse bebê que ainda tem 1 ano e 4 meses. É aguardar que muito provavelmente já esses dentinhos estarão rompendo a gengiva. Outra pergunta no nosso WhatsApp. Marcos, bom dia. Meu dente quebrou. Aí eu fui no posto do centro, a médica consertou, mas quando eu estava tomando café, né? Mas acho que quer dizer, quebrou de novo quando estava tomando café, né? E aí, o que pode ter sido? Geralmente são restaurações que são feitas e a cavidade ela já não apresenta tanta retenção para que seja feita uma restauração de maneira eficiente. E aí fica muito fragilizado. O ideal é realmente marcar uma avaliação para a gente ter a noção do que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem como recuperar esse dente. Existem
ferramentas que nos dão maior retenção e maior estabilidade para esse dente e que a gente pode restaurar de maneira mais assertiva. O ouvinte pergunta aqui se a cárie tem alguma relação com essas bolinhas. Tem. A cárie, quando ela passa de uma etapa superficial para uma etapa de média a profunda, e quando ela atinge a nossa polpa do dente, né, que a gente costuma dizer que a polpa é o coração do dente. Quando essa cárie ela atinge uma profundidade que está em contato com essa polpa, é como eu falei, as bactérias migram para essa região, invadem a raiz do dente, falando de maneira popular, e formam o que a gente conhece do abscesso, da fístula, e é justamente isso que acontece. O maior causador desse tipo de problema é até mesmo a cárie, né? A cárie é o maior causador desses problemas com relação à fístula odontogênica. Mais pergunta, Caio, meu esposo saiu umas bolhas no céu da boca, o que é que significa? Essas bolhas que você está falando? Pode ser, né? E essas bolhas no céu da boca pode ser uma região que seja justamente causado por uma infecção dentária, mas seria muito interessante fazer uma avaliação para a gente entender. Muitas vezes quando nasce no palato, no céu da boca, é uma espécie até de abscesso, ela nem se comporta como essa espinhazinha que eu acabei de falar. Ela é um abscesso um pouquinho mais espalhado, ele é até maior, mas se trata do mesmo problema, apresentado de maneira diferente, né? Ele apresenta como se fosse uma lesão um pouco mais interna, mas também flutuante. Quando o paciente faz a palpação, faz aquele apertamentozinho na região, sente que ali é como se fosse uma lesão flutuante, também tem que ficar de orelha em pé e procurar um atendimento até de maneira urgente. Caio, eu tenho um dentiqueiro, ele se quebrou sozinho, né? E ninguém quer retirar, e aí? E aí que deve marcar uma avaliação também para que a gente possa analisar a posição desse dente, né? Muitas vezes a gente lança mão de exames de imagem, mas que se ele está fraturado na região, é um foco de infecção. E se é um foco de infecção, a gente tem que fazer algum tipo de manobra para que isso não leve risco à saúde geral do paciente. O nosso ouvinte mandou até para cá a foto da princesinha que está faltando os dentinhos. Olha, coisa linda, né? Coisa linda. Vai aparecer, né? Vai, com certeza. Ter calma aí um pouquinho aí, né? Com certeza. Abraçar aqui o nosso amigo Wagner, sua mãe, Dona Geralda, sempre na escuta aqui do nosso programa. Ele faz uma pergunta. Minha sobrinha está com 1 ano e 8 meses. E até agora só apareceram 4 dentinhos. É normal? Mais uma vez falando que isso gera uma expectativa muito grande das pessoas, ansioso, né? Muito ansioso, E eu vivo isso porque minhas irmãs são mães, e eu tenho uma irmã que até é dentista, e até ela muitas vezes fica ali ansiosa para que os dentinhos apareçam. Isso é muito comum, né, nos pais e nas mães que têm seus filhos bebês para que haja essa erupção dentária, mas não existe um padrão, como eu acabei de falar. Existem crianças que nascem muito rapidamente, outras mais tardiamente. Claro, se houver a possibilidade, levar um especialista para ele conversar com você, e isso vai ser de maneira muito mais assertiva. Só para corrigir aqui, que a fotografia que eu mostrei aqui a Caio é um rapaz, não é uma menina, né? De ser uma princesinha, que eu vi tipo um totozinho atrás, mas é um menino, pelo amor de Deus. Então, só para corrigir aqui, viu? Tá corrigido. O príncipe, né? Tá aqui o príncipe aqui. Um abração para... Tá corrigido. Para esse nosso ouvinte aí, é um príncipe, não é uma princesa não, viu? Tem mais pergunta aqui, né? A Carol tá lhe mandando aqui um abraço, né? Já estudei aparelho completo, de cima e o de baixo. Que bom, né, Léo? Carol é nossa paciente. Um abraço, Carol. Obrigado para você pela participação. Existe escova ideal para crianças? Pergunta o nosso ouvinte. Existe escova ideal, aquela que existe em cerdas pequenas, né? Dependendo até da idade da criança. Você pode, se for um recém-nascido que ainda não erupcionou os dentes, você vai comprar uma escova de dedo, né? Que ela é de silicone. Quando começa a erupcionar os primeiros dentinhos, a gente começa a introduzir escovas de criança, né? Escovas com aquela cabecinha minúscula, porque aquilo ali não agride tanto a mucosa do bebê. E isso aí é muito importante, você fazer esse tipo de introdução para que a criança vá se acostumando com essa realidade. Outra pergunta aqui, meu filho tem 6 anos e não trocou nenhum dentinho. Tem problema nisso? Mais um fato de retenção, mas a gente, né, com essa idade, a gente começa a indicar, já que começa a procurar o atendimento para saber o que está acontecendo, né? Porque com 6 anos aí sim já está com indicação
de procurar um atendimento especializado para entender o porquê, né? Muitas vezes ocorre de maneira que alguns dentes nascem, as mães ficam esperando alguns dentes caírem, e não existe esse padrão também. Primeiro molar, por exemplo, nasce sem que haja necessidade de nenhum outro dente cair, né? E as mães ficam esperando isso ansiosamente, mas com 6 anos já dá para procurar um atendimento e procurar saber o que pode estar acontecendo. Minha filha tem 9 anos, né, e vive com afta. Ela não tem dente estragado. O que é que pode ser? Aí pode estar ligado realmente a algum tipo de alimentação mais rígida que essa criança possa ter, que isso pode estar machucando a mucosa, pode estar ligado à escovação, algum tipo de queda no sistema imunológico. Isso aí é muito importante também a gente associar à afta. Mas são uma série de fatores que podem desencadear um processo de formação de afta, né? A gente não tem como fechar um diagnóstico e dizer que é somente aquilo, somente isso. E sim, existem medicações, existe tratamento para que possa existir um maior conforto. Tem pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Caio. Só para enriquecer, eu vou dizer que a diferença de criança de uma para outra. Eu tive a minha primeira filha, com 4 meses, ela tinha 4 dentinhos. E o meu segundo filho, quando ele veio para nascer o primeiro dente, ele tinha 1 ano e 2 meses. Um abraço, Hilda, só para reforçar, né? Hilda é minha prima de Jardim Piranhas. Olha só, então é normal, então, né? Tá vendo aí, ó, foi enriquecedor. Wagner, tenha paciência que os dentinhos da sua sobrinha vão aparecer. Não né? existe padrão. Não existe padrão, né? Tem mais pergunta aqui, né? Então, só para destacar o seguinte, né? Que Caio Alves, ele é odontólogo, está na Caicó Sorridente, clínica odontológica, localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefone 99891-0201, 3421-4421. Você pode seguir, inclusive, no Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer o espaço mais uma vez, agradecer a participação dos ouvintes e dar até a próxima a cada um de vocês. Só para deixar aqui esse ouvinte sem resposta, minha filha ainda toma leite de mamadeira. É certo ainda? Ela tem 6 anos. Não, eu acredito que dava para fazer a introdução já do leite em outro tipo de recipiente. A gente sabe que é uma espécie de conforto para a criança tomar esse leite na mamadeira, mas já dá para ir estimulando o leite até mesmo no copo, né, para que essa criança possa ter aguçado esse tipo de cognição que é importante para o restante da vida. Muito bem. Obrigado, Caio, por sua participação. 7h24, confirmando 7h24. Olha, são 7h24, confirmando 7h24. Destacar para você aqui o seguinte, né? Que a Prefeitura de São Fernando, por meio da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, anuncia a realização de um novo processo seletivo com o objetivo de preencher 9 vagas para profissionais de níveis médio e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de educador social, 6 vagas, coordenador 1 vaga, psicólogo 1 vaga e nutricionista 1 vaga. Para concorrer a uma das vagas é necessário que comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar. Ao ser admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 700 a R$ 1.302, né? Os interessados poderão se inscrever de 16 a 23 de agosto deste ano, até às 13 horas, por meio do preenchimento em 2 vias da ficha de inscrição e do protocolo de entrega de documentos disponíveis em anexo no edital, na Secretaria Municipal de Assistência Social ou mediante encaminhamento pelo e-mail pmsfrn@gmail.com, assinado e escaneado em PDF. Vou repetir, PM, Prefeitura Municipal, tudo abreviado, né? pmsfrn@gmail.com. A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise curricular e entrevista prevista para o dia 25 de agosto deste ano, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital. O processo seletivo terá prazo de validade de 12 meses, contados a partir da data de divulgação do resultado final, prorrogáveis.
E o caicoense Ronaldo Paulino de Brito garante ter quebrado mais um recorde, atingiu 214 doações de sangue, se tornou o maior doador da região do Seridó e do Nordeste. O Ronaldo atualmente mora em Cruzeiro. Um abraço para Ronaldo aí, parabéns aí, né? É um exemplo aí, já realizou ao longo de sua vida 214 doações de sangue. E é aí, sem dúvida nenhuma, um dos maiores doadores da região do Seridó e também da região Nordeste. Mandar aqui um forte abraço para o meu querido amigo Horácio, né? O homem que há mais de 20 anos é quem corta aqui o meu cabelo, né? É o meu querido amigo Horácio, né? Geraldinho, você tem que ir lá, Geraldinho, visitar o Horácio. Ele disse que quer, inclusive, que você vá lá visitar, né? Ficou legal, meu cabelo tá bonito? Obrigado, graças a Horácio aí, né? Salão de beleza maravilhoso aí, né? Que não é nenhum merchandising não, porque eu quero muito bem, né? Meu conterrâneo, inclusive, de Jardim do Seridó, né? E grande profissional aí na área de beleza, né? É sempre uma alegria, né? Quando eu quero colocar os assuntos em dia, me inteirar do que acontece em Caicó, eu vou cortar o cabelo com o Horácio, né? Rapaz, você sabe de tudo, viu? Tudo você fica sabendo aí, né? Lá no salão de beleza do nosso amigo Horácio, né? Lá em frente à prefeitura de Caicó. E é uma disputa entre eu, Odaí, né? Ex-vereador, e Sérgio Magalhães, né? São os três aí que ficam disputando quem Horácio trata melhor, né? Eu acho que é a minha, acho que ele me trata com o maior carinho do que o Sérgio advogado e o Odaí Diniz, né? Um abraço, Horácio, quero muito bem, figura querida, é um profissional maravilhoso, né? E tive lá ontem, inclusive, colocando os assuntos em dia e também aí dando umas agitadas aí no nosso visual, né? Vou falar em visual, né? Também falar um pouco agora de visual de empresas, de automação comercial, né? E nada melhor do que receber